O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, presentes aqui em Valinhos, nos estúdios da Século XXI, irmãos e irmãs que nos acompanham em tantos lugares, cidades deste Brasil, ou pela internet, em tantas partes do mundo. A palavra de Deus hoje começou nos colocando uma advertência que Paulo fez aos cristãos de Tessalônica. E isso me fez lembrar o que acontece hoje. Hoje temos a internet, que é, sem dúvida, uma riqueza, fruto do progresso, nos enriquece com notícias, com informações, com fotografias, mas nela também há muita coisa que é negativa, que deve ser rejeitada. Especialmente, nunca como hoje se espalham tantas calúnias, pessoas são difamadas, pessoas são ridicularizadas e sem chance de defesa. Então, o mal que ela pode fazer também é bastante grande e a gente tem que estar muito atento àquilo que a gente vê e lê. Porque muitas pessoas, quando lê alguma coisa no jornal, ouvem na televisão ou acompanham na internet, já concluem, isto é verdadeiro. Eu lembro isso porque Paulo também viveu o problema da falsidade. Nós sabemos que ele ia de cidade em cidade anunciando o evangelho. E quando ele chegava numa cidade, ficava ali, às vezes até alguns anos, para que a comunidade pudesse realmente conhecer o mistério de Deus, como ele dizia, o mistério nos apresentado por Cristo, pudesse saber o que significa ser discípulo do Senhor. Quando ele via que a comunidade tinha crescido, estava madura, ele instituía os ministérios e ia adiante. Mas não perdia o contato com aquela comunidade. Continuava em oração e também mandava de vez em quando cartas. Ou a própria comunidade tomava a iniciativa, diante de alguns problemas, de escrever para Paulo. Paulo, como é que a gente deve se comportar diante dessa ou daquela situação? E ele então respondia, educava, e assim ia acompanhando o crescimento da comunidade, sabendo que onde o bem penetra, o mal imediatamente se manifesta. E aconteceu ali em Tessalônica, pelo que próprio Paulo escreve, que depois da passagem dele, andaram mandando cartas para a comunidade com o nome dele, para dar autoridade. O problema é que os ensinamentos eram contrários àquilo que ele ensinava. Especialmente ele chama a atenção pessoas que estão falando, olha, o fim do mundo está próximo, a vinda do Senhor está próxima. Ora, muita gente fica, em vez de buscar então a santificação, fica apavorada, fica só preocupada, quando vai ser, como o Senhor virá. Quer dizer, o medo a gente sabe que não converte ninguém. Pode até mudar um comportamento, mas uma conversão para Deus só pelo amor.
Então essas pessoas ficavam agitadas, muitos até deixavam de trabalhar. Por que vou trabalhar se o Senhor vem daqui uns dias? Não se preocupava mais com o outro, cada um preocupado só com si mesmo. Paulo, então, adverte a comunidade: olha, isto aí não é meu, isto aí não é de Deus. O que vocês devem ser firmes daquilo que eu ensinei, as tradições. Ensinei oralmente ou ensinei por escrito nas cartas que mandei. Porque nem todas as cartas de Paulo estão no Novo Testamento. A gente sabe que algumas se perderam, como, por exemplo, para os Coríntios, ao menos uma terceira ou talvez até uma quarta. Então, Paulo adverte contra isso. Eu penso que é importante isso para nós hoje. A gente sabe que há muita gente falando em nome de Cristo, em nome do Evangelho. Mas vamos examinar um pouco. Sempre que o ensinamento, em vez de nos levar à santidade, nos leva a preocupação ou uma autovalorização, também é negativo. E quando eu digo autovalorização, porque às vezes Cristo nos é apresentado como aquele que vem resolver os nossos problemas, fazer nossas vontades, nos dar casa, emprego, comida, dinheiro. Em vez de nós rezarmos então ao Pai: Pai, seja feita a vossa vontade, só falta nos rezar: Pai, faça a minha vontade, porque para isso, afinal, és Deus e eu sou aqui necessitado. Então, essa advertência. E aí a importância de caminharmos com a igreja, em unidade com aquele que é o responsável pela igreja, com o Santo Padre, em unidade com os bispos. Não querer sempre buscar aquilo que os tessalonicenses buscavam, curiosidades para saber alguma nova aparição, alguma coisa, revelação especial. Não, a vida nossa cristã é sim, muitas vezes, uma rotina. Mas vamos aceitar isso, é nessa rotina do dia a dia que vamos nos santificando e nos aproximando mais e mais do Senhor. Jesus no Evangelho, aliás, ao longo dos últimos dias e mais alguns dias, ele está sempre nos advertindo, aquelas advertências: ai, ai, ai de vós, porque ele estava cercado de dois grupos que o prejudicavam muito o seu trabalho. Um é os mestres da lei, outros fariseus. Os mestres da lei, aqueles que estudavam a Bíblia, naturalmente o Antigo Testamento, e procuravam interpretar, e eram considerados: estes conhecem a lei de Deus. Só que eles eram muito severos e tinham perdido de vista o essencial. Metiam medo, e o negócio a religião se consistia em cumprir preceitos, oferecer o dízimo, fazer isto, fazer aquilo, mas esqueceram do essencial, que é o amor a Deus. A mesma coisa os fariseus, era um grupo muito sério, na verdade, só que também tinham perdido de vista o foco. Eles preocupavam-se em se apresentar, achavam que a lei consistia no exterior, que todo mundo pense que eu sou santo. Se eu sou ou não interiormente, isso é secundário. Importante que todo mundo me louve e tal, me reverencie. Olha que pessoa extraordinária. Então Jesus chama a atenção, porque quando se perde de vista o essencial, claro, se valoriza coisas secundárias. E o que é o essencial, segundo o Senhor? Em primeiro lugar, a justiça. E justiça significa dar a Deus o que ele tem direito, o amor. Essa é a primeira manifestação da justiça, dar ao próximo o que ele tem direito. No caso, nós, por exemplo, temos que lhe dar o anúncio do Evangelho. Ele tem direito de receber de nós esse anúncio, porque o anúncio é para todos, não é só para nós, um grupinho privilegiado. Depois, o Senhor fala da misericórdia. Tanto os mestres da lei como os fariseus apresentavam o Deus severo, o que julga, o que condena, está atento aí para ver um erro aqui, um erro ali. Quer dizer, perdeu-se de vista aquele Deus que é rico em misericórdia, que vem ao encontro da ovelhinha querida porque quer salvá-la, quer ajudá-la. Ora, se perdermos isso de vista, vamos criar uma falsa imagem de Deus. E quem vai amar um Deus que é severo, que é distante, que só pratica uma justiça que é uma injustiça, que parece só quer ver o nosso erro? Não, não é esse o Deus de Jesus Cristo.
Ele fala assim do Deus da misericórdia, e aí até conta parábolas para falar desse Deus. Depois ele fala da fidelidade. Justiça, misericórdia e fidelidade. Fidelidade cada dia aos mandamentos, à lei, às nossas responsabilidades. Volto a dizer, na rotina de cada dia. Então, o que o Senhor combate não é o fato de oferecer o dízimo, de hortelã, do cominho, de tudo aquilo que faziam. Ele disse que tem que fazer uma coisa, mas não perder de vista a outra. Não perder de vista o essencial. E o essencial, volto a dizer, justiça, misericórdia, fidelidade. Então, a palavra de hoje vem nos estimular a isso. Primeiro, atenção àquilo que ocorre ao redor de nós. Não aceitar logo tudo, não nos preocupar. Caminhar com o magistério da igreja. Depois, no Evangelho, aprendemos buscar o essencial em nossa vida. Se buscarmos o essencial, se não perdermos de vista aquilo que é do coração da nossa fé, da nossa igreja, tenho certeza que nós nos santificaremos muito mais rapidamente. Assim seja.